bem-vindo à nossa aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre o conceito de dilatação térmica. Nós sabemos que os materiais, quando sofrem variação de temperatura, também sofrem variação nas suas dimensões. Vamos considerar uma barra muito comprida, que tem inicialmente um comprimento Li e está inicialmente na temperatura Ti. Se a temperatura é aumentada para uma temperatura Tf, o comprimento da barra ele aumenta um pouquinho para um comprimento Lf. Essa diferença entre Lf e Li, o comprimento final inicial, a gente chama de ΔL. E essa variação de comprimento ΔL em função da temperatura é dada pela equação 4.19 para os regimes em que essa variação de temperatura não é muito grande e eu estou longe da mudança de fase. Então, por exemplo, se é uma barra de metal, ela não está perto da temperatura de fusão dela. Ela continua ali um material sólido. A equação 4.19 diz que ΔL, que é a variação do comprimento, é igual a alfa vezes Li, que é o comprimento inicial, vezes ΔT. Alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear. Agora, se nós lembrarmos aqui que ΔL é Lf menos Li, a gente pode obter o comprimento final, não somente a variação, dada pela equação 4.22. Uma vez que nós conhecemos o comprimento inicial Li, o coeficiente de dilatação alfa e as temperaturas finais iniciais. Essa tabela apresenta alguns valores de coeficiente de dilatação linear para alguns materiais. Então, nós vemos aqui que a unidade desse coeficiente de dilatação é inverso de temperatura, 1 sobre Kelvin, e a ordem de grandeza é de 10 a menos 6, ou seja, o coeficiente de dilatação para a maioria dos materiais é muito pequeno. O chumbo aqui é o que apresenta o maior, 51 vezes 10 a menos 6, 1 por Kelvin, e o quartzo é do que apresenta um dos menores coeficientes, 0,5. Ou seja, esse coeficiente de dilatação é muito pequeno. Então, além do comprimento também, o material pode aumentar a superfície, ou pode variar a superfície, a área superficial, o que a gente chama de dilatação superficial. Então, vamos considerar aqui uma área retangular A, que é dado pelo produto dos lados L02 e lado L01, e ela sofre a variação de temperatura de forma que a área aumenta. Ou seja, eu tinha um aumento do lado L02 foi para L2 e L01 para L1. A nova área é dada pelo produto L1 por L2, como mostrado na equação 23. Agora, dos estudos que a gente acabou de ver da dilatação linear, o comprimento L1 é L01, que multiplica 1 mais alfa ΔT, e o comprimento final L2 é L02, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Então, substituindo essas duas definições para os comprimentos L1 e L2 na equação 4.23, nós chegamos na equação 4.24. Agora, fazendo essa multiplicação, nós identificamos que a área é o produto dos lados iniciais L01 e L02, vezes aquele termo ali de 1 mais alfa ao quadrado. Expandindo esse quadrado, nós temos o quê? A igual a L01, 02, 1 mais 2 alfa ΔT, mais alfa ao quadrado ΔT. Vamos fazer uma consideração aqui. A gente acabou de ver na tabela anterior que o coeficiente de dilatação linear, alfa, ele é da ordem de 10 a menos 6. Quando a gente leva ele ao quadrado, ele vai ficar da ordem de 10 a menos 12. Ou seja, ele é muito menor, do que o próprio coeficiente, quando eu elevo ele ao quadrado. Então, de forma que esse termo aqui, alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado, para pequenas variações de temperatura, eu vou desprezá-lo. Então, eu vou ficar só com esse primeiro termo aqui, 1 mais 2 alfa. Por quê? Porque alfa ao quadrado é muito pequeno. Logo, eu chego na equação 4.26. E eu identifico que L01 e L02, o produto entre esses dois comprimentos, é a área inicial, que eu vou chamar de A0. Então, substituindo a equação 27 na equação 26, eu chego na equação 4.28, onde eu troquei o L1, L01 e L02, produto deles, por A0, e fiz a multiplicação com o termo 1
mais 2α, chegando na equação 428. Bom, agora eu posso determinar a variação, né, A menos A0. Então, ΔA vai ser igual a 2α A0 ΔT. E aí, eu vou reescrever esse 2α como sendo sigma, onde sigma é 2 vezes alfa. Esse parâmetro sigma é chamado de coeficiente de dilatação superficial. É 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Agora, nós fizemos para o comprimento, a dilatação linear, para a superfície, a dilatação superficial. Vamos agora pensar na dilatação volumétrica. Por quê? O material vai aumentar o seu volume. Então, inicialmente, eu tenho um cubo de lados L03, L01 e L02. E ele vai aumentar de modo a ter o lado L1, L2 e L3. O volume é dado pelo produto dos três lados, a equação 433. E se nós utilizarmos, né, a equação para a dilatação linear em cada comprimento, L1, L2 e L3, nós chegamos à equação 4.34. Fazendo as multiplicações que estão envolvidas nos parênteses aí, nós identificamos dois termos aqui interessantes. Esse termo que tem o alfa ao quadrado e esse termo que tem o alfa ao cubo. Pessoal, se alfa ao quadrado já era uma coisa pequena, alfa ao cubo é muito menor. De forma que esses dois termos aqui não são considerados. A gente fica só com o primeiro. Então eu vou ter o quê? O volume L01, L02 e L03, que multiplica 1 mais 3 alfa ΔT. E nós identificamos, né, que esse produto dos comprimentos iniciais é o volume inicial, V0, equação 4.37, de forma que a gente pode escrever a equação 4.38. E se a gente definir que 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, 3 vezes alfa, como beta, e esse beta é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica, nós chegamos na equação 4.40. E se eu quiser calcular a variação do volume, que é V menos V0, a gente tem a equação 4.42. Então, em resumo, quando a gente tem uma variação de comprimento, a gente chama de dilatação linear e é dada pela equação ΔL igual a alfa L0 ΔT. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Se a gente tem uma variação de superfície, a gente diz que a gente teve uma dilatação superficial e essa variação é dada por ΔA igual a sigma A0 ΔT, onde sigma é o coeficiente de dilatação superficial. E se nós tivermos uma variação de volume devido à mudança de temperatura, nós dizemos que nós temos uma dilatação volumétrica e essa variação de volume, ΔV, é igual a beta V0 vezes ΔT, onde beta é igual a 3 vezes alfa. Na próxima aula, nós vamos avançar um pouco mais na termodinâmica e discutir um pouco o conceito de transferência de energia no escopo da termodinâmica. Até a próxima aula!